Um governo diferente para a terra. Muitas pessoas conhecem a oração do Pai Nosso. Quando Jesus fez essa oração, ele estava ensinando seus discípulos a orar. O que ele pediu nessa oração? Porque é importante entender essa oração. Jesus disse, portanto, ore do seguinte modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. No começo da oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir três coisas: que o nome de Deus seja santificado, que o reino de Deus venha e que a vontade de Deus seja feita no céu e na terra. Por que Jesus nos ensinou a fazer esses pedidos? Nós já vimos que o nome de Deus é Jeová e já estudamos o que Deus quer para as pessoas e para a terra. Mas o que Jesus quis dizer quando nos ensinou a pedir que o reino de Deus venha? Precisamos saber o que é o reino de Deus, o que esse reino veio fazer e como ele vai se santificar no nome de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um governo que Deus criou no céu. Deus escolheu Jesus para ser o rei desse reino. Quando Jesus governar a terra, ele vai ajudar as pessoas de um modo que nenhum outro governador poderia ajudar. Ele tem muito mais poder do que todos os governantes da terra juntos. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis, o rei dos que reinam, o Senhor dos que dominam. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. A Bíblia chama o reino de Deus de reino celestial, porque é de lá do céu que ele vai governar a terra. 2 Timóteo, capítulo 4, 18 e Apocalipse 11, 15. Jesus voltou para o céu 40 dias depois de ser ressuscitado. Daí esperou o tempo certo para se tornar rei. Jesus é melhor do que qualquer outro governador da terra, porque primeiro Jesus nunca vai morrer, já os governantes de hoje são imperfeitos a morrerem. A Bíblia diz que Jesus é o único que tem imortalidade. Então tudo o que ele fizer para ajudar as pessoas vai durar para sempre. Segundo, Jesus será um rei justo e bondoso. Uma profecia da Bíblia diz que ele terá o Espírito de Jeová. Jesus governará com sabedoria, poder, conhecimento. Ele obedecerá a Jeová. Jesus não julgará pelas aparências, nem dará conselhos só porque ouviu dizer que algo está errado. Ele julgará as condições humildes, pobres, com justiça. Gostaria de ter um rei assim? Jesus não vai governar sozinho, como sabemos disso. A Bíblia diz que Deus escolheu também algumas pessoas para governar junto com Jesus no céu. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse que ele, Timóteo, tinha sido escolhido para reinar com Jesus. Paulo escreveu: se continuarmos perseverando, também reinaremos com ele. Mas quantas pessoas vão reinar com Jesus? No capítulo 7 deste livro, aprendemos que o apóstolo João teve uma visão de Jesus como rei. O que ele viu? Ele viu Jesus no céu com outros 144 mil reis. João explicou: esses são os que estão seguindo o Cordeiro. Ou seja, para onde quer que ele vá, foram comprados dentre a humanidade. Quem são esses 144 mil? São cristãos fiéis que Deus escolheu para governar a terra com Jesus. Depois que eles morrem, são ressuscitados para ir para o céu. Jeová começou a escolher essas 144 mil pessoas no tempo dos apóstolos. Quando Jeová escolheu Jesus e os 144 mil, ele mostrou que nos ama muito e quer o nosso bem. Jesus vai ser um bom rei porque ele sabe o que é viver sobre e sofrer na terra. Paulo diz que Jesus sabe o que nós sentimos. Ele explicou que Jesus pode compreender as nossas fraquezas e foi provado em todos os sentidos como nós. Os 144 mil também sabem o que sentimos. Eles tiveram que lutar contra o pecado e as doenças. Podemos ter certeza que Jesus e os 144 mil vão nos entender muito bem. O que o reino de Deus vai fazer? Jesus ensinou os discípulos a pedir que a vontade de Deus fosse feita no céu. Por quê? Porque nem todos no céu estavam fazendo o que Deus queria. O diabo ficou contra Jeová. Outros anjos seguiam Satanás e desobedeceram a Deus. Eles são os demônios. Jeová deixou Satanás e os demônios continuar morando no céu por um tempo. Até quando Satanás e os demônios continuariam no céu? A Bíblia mostra que seria só até Jesus se tornar rei. Quando isso aconteceu?
Jesus fez uma guerra contra Satanás, em Apocalipse 12, 7 e 10. Apocalipse 12, 10 fala de duas coisas importantes que já aconteceram. Primeiro, Jesus se tornou rei e começou a governar. Segundo, Satanás foi expulso do céu para a terra. A Bíblia fala que os anjos fiéis ficaram muito alegres quando Satanás e os demônios foram expulsos do céu. Em Apocalipse 12, 12, diz: alegre-se, ó céus, agora o céu está em total paz e união, porque todos os que moram lá são obedientes a Deus. Mas a situação aqui na terra é muito diferente. Coisas horríveis estão acontecendo, porque o diabo desceu e está muito furioso. Ele foi expulso do céu, sabe que lhe resta pouco tempo antes de ser destruído. Apocalipse 12, 12. Por isso ele está fazendo tudo o que pode para as pessoas na terra inteira terem problemas, dores e sofrimento. Mas Deus ainda quer que a terra inteira seja um paraíso e que as pessoas fiquem perfeitas e vivem para sempre. Salmos 37, 29. Como o reino de Deus vai fazer isso acontecer? Daniel, capítulo 2, versículo 44, diz: nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. O que essa profecia nos ensina sobre o reino de Deus? Primeiro, existiram outros governos quando o reino começasse a governar. Sabemos disso porque a profecia diz que o reino de Deus começaria a governar no dia desses reis. Segundo, o reino de Deus é para sempre. Nunca vai ser trocado por outro governo. Terceiro, o reino de Deus vai destruir os outros e vai governar a terra inteira. O reino de Deus é o melhor governo que as pessoas poderiam ter. Mas como o reino vai acabar com os governos humanos e ficar no lugar dele? Os governos vão querer lutar contra Deus. Por quê? Porque serão influenciados pelos demônios a se juntar para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Essa guerra se chama Armagedon. Mas os governos humanos não vão vencer. Daí, o reino de Deus vai governar a terra inteira. Em Apocalipse 16, 14 ou 16. Por que precisamos ser governados pelo reino de Deus? Primeiro, porque ser governado pelo reino de Deus, somos imperfeitos, ficamos doentes e morremos. O reino de Deus nos dá a chance de viver para sempre. Em João 3,16 diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Segundo, existem muitas pessoas ruins. Elas mentem, são desonestas, imorais. Nós não podemos acabar com isso, mas Deus promete destruir os maus. As pessoas más que não mudarem vão morrer no Armagedon. Salmos 37, 10. Terceiro, os governos humanos não conseguem resolver os problemas e não são honestos. Um bom governo deveria ajudar as pessoas a obedecer a Deus, mas os governos humanos não fazem isso. E com razão, é com razão que a Bíblia afirma que o homem domina para seu prejuízo. Então, o que o reino de Deus vai fazer? O reino fará que a vontade de Deus seja feita na terra. Por exemplo, na guerra do Armagedon, Satanás e os demônios serão presos. E por causa do resgate, as pessoas obedientes terão boa saúde e a chance de viver para sempre. A terra vai ser um paraíso. O reino também vai santificar o nome de Deus. Isso quer dizer que quando o reino estiver governando, todas as pessoas vão respeitar e honrar a Deus.